Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula, né, do nosso cursinho de Excel. E hoje nós vamos aprender o que é e como aplicar a formatação condicional, né? O que é formatação condicional? Formatação condicional, ela é o tipo de formatação que eu defino, né, a aparência de uma célula de acordo com o conteúdo que tem nela. Como assim? Por exemplo, nessa coluna de status, eu posso definir que quando tiver pendente ele vai ficar vermelho e quando tiver lançado vai ficar verde, né? Nessa coluna aqui de preço eu posso determinar um valor aí que quando ultrapassar esse valor ele vai ficar numa cor e quando tiver inferior a ele vai ficar de outra cor, certo? Então como é que a gente faz isso? Vamos primeiro para a barra de status, né? Eu vou selecionar o que eu quero alterar, certo? Eu venho aqui, ó, página inicial, formatação condicional, né? Aqui eu vou selecionar, vai me dar algumas opções, eu vou selecionar a primeira, né? Regras de realce de células. E aqui, como eu quero um valor em específico, né? Vai ser igual a, né? Ou seja, sempre que for igual, o valor da célula for igual a lançado, você vê que ele já ficou rosa aqui porque ele já tem uma cor pré-definida, né? Sempre que for igual a lançado, mas eu vou colocar aqui verde, né? Verde com texto verde escuro. Clico OK. Pronto. Ele já ficou verde sempre que tiver lançado. Se um pendente desse eu alterar e deixar lançado, ele vai ficar verde também, certo? Pendente, vamos pintar o pendente também, né? Para ficar bonitinho, né? De novo, regras de realce de célula igual a, e aqui eu vou colocar pendente. Aí ele ficou rosa. Aí você pode me dizer, ah não, mas eu quero que fique vermelho, né? Então, a gente pode definir a cor. Isso daqui é só a sugestão que o Excel dá. Então, se eu quiser definir outra cor que não é nenhuma dessas, né, eu posso colocar aqui, ó, formato personalizado. Clico aqui, aí eu vou dizer como que eu quero formatar a célula, né? Então eu posso dizer que eu quero que ela fique negrito, com a borda, vou deixar uma borda simples mesmo. Preenchimento, vou colocar vermelho mesmo, vermelho vivo, né? E a cor do texto, eu vou colocar branco, contrastar aqui com o vermelho, certo? Clico OK, já alterou aqui embaixo. Então, sempre que tiver pendente vai ficar nesse formato aqui. E sempre que tiver lançado vai ficar nesse outro formato aqui. Se eu alterar um lançado desse para pendente, vai ficar da cor que eu definir, certo? Aqui com valores, eu posso dizer que sempre que o valor for acima de 1000, ele fique verde, né? Então, para fazer isso, eu venho aqui de novo, ó, regras de realce de células, maior do que. Aí eu vou definir aqui o valor de R$1000, né? Sempre que for acima de 1000, vamos deixar amarelo, né? Só para diferenciar. Sempre que for acima de R$1000, ele vai ficar amarelo. Então, se por acaso tiver esse produto aqui que é 700, eu colocar, se eu deixar 1000, eu acredito que ele nem vai alterar, vai ficar assim, ele só vai ficar a partir de 1001. Como é maior, né? Pronto, mudou de cor, certo, pessoal? Então, o Excel ele me dá mais outras opções de formatação, né? Que são como regras dos 10 primeiros e 10 últimos, né? Então, se eu quiser definir os 10 primeiros itens, independente de valor, ele vai pintar aqui, ó. Os 10 primeiros vai ficar
dessa cor aqui. Vai ficar formatado, né? Se eu for colocar os 10 últimos, do mesmo jeito. Se eu quiser colocar os 10%, os primeiros 10%, também vai funcionar da mesma forma, certo? Aí é de acordo com o que você precisa, né? Acima da média, abaixo da média, né? Barra de dados, né? Então ele vai botar uma barrinha e aí de acordo com o tamanho, com o valor, ele vai definir, né? Se o tamanho da barra, né? Por exemplo aqui, vamos classificar, né? Que a gente aprendeu na aula passada. Estoque do menor para o maior. Pronto, você vê que a barra ela vai acompanhando de acordo com o tamanho, de acordo com o número, né? Quanto maior o número, maior a barra. Aí eu tenho essa opção e tenho também o de ícone, né? Deixa eu limpar isso daqui. Para você limpar, pessoal, a regra, coloquei uma regra aí, eu não quero mais, é só vir aqui, ó, limpar regras. Aqui você pode limpar da planilha toda ou limpar somente do que você selecionou. Então eu vou limpar só do que eu selecionei. Pronto, limpei. O último que a gente tem aqui é de ícone. Então você pode definir alguns ícones e ele vai definir a cor da célula, a cor do ícone, né? Aliás, qual o ícone, de acordo com o valor da célula também. Ele já está aqui pré-programado. Então tá aqui. Ó. Vou botar esse de semáforo. Aí aqui eu posso gerenciar as regras, né? Aí se eu quiser alterar, no caso aqui, tá de ícone, eu quero editar essa regra. Eu venho aqui e no caso ele colocou as cores automaticamente, mas aqui eu posso definir, né? Eu quero acima de maior ou igual que um valor tal, ele vai ficar na cor verde. Maior ou igual que o valor tal, ele vai ficar na cor amarela, né? E se não for nenhum dos dois, ele vai ficar na cor vermelha. Então eu tenho essa opção, eu posso definir se é por porcentagem, né, por fórmula, se eu quiser adicionar uma fórmula, se por número, né, se eu quiser acima no valor absoluto, né, que eu quiser definir aqui. Então você tem todas essas opções, certo? E se eu quiser limpar tudo, a gente limpa aqui, ó, limpar da planilha inteira. Pronto, voltou ao normal. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Se você gostou, deixa aquele like, né? Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Vai ter vídeo toda semana. E até mais. Até a próxima. Valeu.